maravilhoso, tempo abençoado, gostoso, a gente começando a nossa semana, nos colocando na presença de Deus. Você pode se sentar, lhe peço essa gentileza. E antes de eu começar aqui com o sermão, queria fazer uma pequena observação aqui. E no comecinho do culto a gente teve uma situação com o microfone aqui, mas eu queria dizer assim, o pessoal do som está aqui com a gente, os meninos, são pessoas extremamente sábias naquilo que fazem, têm uma habilidade sensacional, né? Todos os cultos é uma área ministerial aqui dessa igreja que muitas vezes passa desapercebido nos cultos, que é um trabalho de bastidores. Então assim, de forma alguma, minutos que perdemos aqui no microfone faz referência ao grande trabalho que eles realizam, né? Sabemos que 100% do que eles fazem é para a honra e glória de Deus. Então, queria agradecer, tá? Deixar aqui de coração. Tenho um carinho enorme pela equipe do som dessa igreja, porque muitas pessoas são abençoadas e conseguem ouvir até a extensão toda das transmissões dos cultos através do trabalho e do ministério de vocês. Então, muito obrigado, viu? Se por não ter começado com o microfone mexeu no coração, que a paz do Senhor esteja contigo, que toda a sabedoria e as bênçãos de Deus se derrame sobre a vida de vocês, porque o trabalho de vocês é algo espetacular que abençoa muitas nossas vidas. Obrigado, viu? Mas não podia começar sem agradecer, porque muitas vezes algo não sai como a gente planeja, a gente fala dá errado, né? E com Deus nada dá errado, não sai como a gente planeja. Às vezes a gente criou uma expectativa de algo e sai de outra forma. E o trabalho desses homens é sensacional, que eles fazem todos os cultos, um atrás do outro aqui. Pode ter certeza disso, tá bom? Mas olha só, aproveitando o ensejo aqui, Marininha, obrigado. Estar aqui contigo, a Marininha está aqui interpretando em Libras. Temos alguns surdos que acompanham esse culto, alguns presencialmente, às vezes estão aqui, alguns em casa assistindo, então para que eles possam ter um entendimento, a Marininha está aqui colocando diante os dons e talentos dela para que os surdos possam entender mais e aprender mais da palavra e principalmente evangelizar, que você pensa que surdo não evangeliza, vai ver o tamanho do ministério que tem não só aqui na igreja, em vários lugares, é um trabalho maravilhoso. Mas olha só, antes da gente começar aqui, eu queria orar por vocês e agradecer pela tua presença nesse lugar e principalmente agradecer a presença de Deus aqui. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela tua paz que excede todo entendimento. E te peço, nessa noite, ó Pai, que a tua presença esteja sobre nós. Que teu Espírito Santo fale, Senhor, aos nossos corações e nos leve a meditar sobre a palavra de hoje, ó Pai. Cada palavra ministrada aqui vem de uma conversa contigo, Senhor. Vem de uma forma carinhosa, amorosa, ó Pai, de orientar na minha vida coisas que eu preciso tomar cuidado, direcionar, e coisas que eu preciso, ó Pai, olhar com mais atenção. E nessa noite não é diferente, ó Pai. Da mesma forma que teu Espírito Santo me visitou e falou comigo de uma forma tão forte, eu te peço, ó Pai, que a tua presença, o teu Espírito Santo, fale o coração de quem está aqui nessa noite. Obrigado por cada um que ajuda esse culto a caminhar, ó Pai. Cada área aqui é extremamente importante, mas obrigado por aqueles também que saíram de casa, estão aqui conosco, aqueles que estão em casa assistindo também, que a tua paz que excede todo entendimento se derrame sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Vou falar uma coisa para vocês. Quando eu fiz 18 anos, faz muito tempo, lógico, bastante tempo, meu sonho era tirar a habilitação, era dirigir. E eu consegui tirar a habilitação de carro. E meu pai tinha uma coleção de Paraty, sabe aquele carro quadradinho, antigo depois? E ele tinha um cuidado com esses carros, com essas Paratys, que era algo extraordinário, era impecável os carros. E quando eu tirei a habilitação, eu imaginei, por ser filho, né, vou ter o direito de andar com esses carros. Ele deixava andar com o carro, mas tinha uns ciúmes desses carros, um cuidado, né? A Célia, a gente não namorava na época, mas já nos conhecíamos desde pequenos, e ela lembra o carinho que meu pai tinha. E quando eu tirei a habilitação, eu me senti no direito de poder dirigir aqueles carros. E ver o quanto era bom, quanto meu pai falava, quanto ele dizia para estar ali. E sabe, com o tempo eu tirei a habilitação e comecei a olhar e falar para meu pai assim, sabe pai, eu acho que
eu acho que você não dirige direito. Meu pai acho que dirigia, meu pai é antigo, né? Cresceu a vida dele praticamente no Mato Grosso, com caminhão, puxando madeira um bom tempo. Então já dirigia caminhão desde muito novo. E naquela soberba que sempre toma conta do coração da gente, eu comecei a entender que a forma de eu dirigir os carros era dizer para meu pai que ele estava fazendo errado. Então tudo que meu pai ia fazer, meu pai havia me ensinado a dirigir. Foi meu pai que me colocou no banco do carro e falou: filho, é assim que funciona. Foi meu pai uma vez que me ensinou, a gente fez o motor de um carro juntos. Então meu pai conhecia muito. Mas se a gente não cuidar, algo vai tomando conta do coração. E eu lembro que eu comecei a olhar e falei: nossa, pai, mas será que está certo assim? E meu Deus, se meu pai estava andando um pouquinho mais veloz numa área que não podia, puxa vida, pai, você dirige bem, mas a placa está dizendo outra coisa. Até que um dia meu pai deixou eu sair com o carro sozinho, já estava habilitado. E lembro que eu peguei o carro e fui andando com o carro, e todo feliz da vida. E eu fui passar numa rua, e lá onde eu morava era uma ilha, boa parte das ruas eram de terra. E é aquela areia branca, sabe, de praia. E nessa rua que eu fui atravessar, passando aquele areal, o carro atolou. E afundou a frente do carro. Eu falei: não pode, eu atolar o carro, acabei de pegar minha habilitação na mão, o cara acabei de sair da escola de habilitação, vou tirar esse carro daqui. Moral da história, tá? Para resumir, afundei até o eixo do carro no chão, assim, ó. E não conseguia tirar. E eu estava acho que umas 3 ruas de casa. E a vergonha de ir lá falar para meu pai: ô pai, atolei o carro e acho que vai dar problema para tirar ele do lugar. Mas eu fui. Falei: estou errado, não sei o que eu fiz, não sei o que aconteceu, né? Aquelas ainda no coração. Cheguei lá, olhei para o pai e falei: ô pai, aconteceu um problema. Meu Deus, você bateu o carro. Falei: não, quase, pai, atolei o carro. Ele falou: mas não está chovendo, você atolou aonde, menino? Não está barro. Falei: não, na areia, pai. Fui passar na areia e vamos lá ver. E meu pai veio, olhou o carro encostado no chão assim, gente. De tanto que eu tentei tirar para frente e para trás, aquele cheiro de embreagem queimada, de tentar tirar do lugar. E meu pai entrou no carro, sentou, abaixou o vidro, ligou o som, engatou uma ré, fez assim, tchum, 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 e o carro saiu. E meu pai começou a dar um sorriso tão grande. E olhou para mim e falou: entra aí. E eu entrei no carro e ele passou por aquele lugar que eu atolei e foi embora e voltou para casa. Sabe, na vida a gente acha que sabe tudo, que conhece tudo, que aprendeu tudo, que entende de tudo, que está habilitado em tudo. Mas Deus permite que a gente passe por esses momentos, para que a gente entenda que Deus é quem sabe todas as coisas. É Ele quem nos guia, Ele quem nos conduz, Ele é o Criador de todas as coisas. E na vida todos nós queremos ser peritos na vida em tudo. E a gente não é, não vamos ser. E a gente precisa tomar cuidado. Porque existem linhas perigosas sobre isso. E uma das coisas interessantes é que todos nós, quando vivemos, gostamos de adquirir conhecimento em alguma coisa. Temos áreas de interesse, inclusive acaba muitas vezes se tornando a profissão. Aquilo que você gostava tanto de fazer, alguns conseguem, desde criança, falar o que vão ser e se realizar assim. Alguns, na medida do tempo que crescem, encontram o amor por uma profissão e seguem ali. Isso não tem nada de errado. Isso é prazeroso, se aperfeiçoe naquilo que você quer servir. Use os seus dons e talentos para a honra e glória de Deus. Mas se a gente não tomar cuidado, algo toma conta do nosso coração. Essa palavra simples chama-se soberba. Muita gente olha e fala assim: puxa vida, eu falo isso todo dia. Eu sou a pessoa usada por Deus para apontar o dedo para os outros e falar o quanto elas são soberbas. Não, Deus nunca vai te chamar para isso, que você vai estar sendo extremamente soberbo também. Mas uma palavra tão pequena, né, de uma definição, como diz aqui, é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. É arrogância, altivez, autoconfiança exagerada. Soberba é uma manifestação negativa ao denotar a pretensão de superioridade. E olha só que interessante, né? Na vida a gente caminha
E a gente recebe alguns títulos quando você se forma na faculdade. Você faz um bacharel, alguns são doutores. E assim vai, N títulos que acontecem. Alguns enveredam para o meio da política e recebem os seus títulos. Alguns caminham em outros meios e recebem as suas carteirinhas de identificação. E muitas vezes isso mexe com o coração da gente. E a gente acaba deixando que a soberba tome conta. Uma das principais coisas que eu digo para vocês, a gente tem que cuidar quando a gente começa a olhar a soberba na vida dos outros. Olha na tua, observa para a tua vida. E esse sermão nessa noite, ele não fala sobre a vida dos outros, ele fala sobre a nossa vida. Ele fala sobre a gente olhar e perceber, aonde será que a altivez está tomando conta do meu coração? Quantas vezes a gente está fazendo alguma coisa, a gente se sente importante. Eu não estou falando que você ter uma autoestima é algo mal para a tua vida. É muito importante você estar feliz, você dar glória a Deus pelo que você tem, você celebrar as suas vitórias, você mostrar para alguém algo que você conquistou, não tem nada de errado nisso. Às vezes é um bem que você queria, um sonho que você realizou. Por isso que eu falo, olha para o teu coração. Qual a tua necessidade de mostrar aquilo? Qual a tua necessidade de afirmar aquilo? Quando eu cheguei nessa igreja, há muito tempo atrás também, eu lembro que eu fui trabalhar com o pastor Michel, e a gente tinha um grupo de adolescentes na igreja. A gente tinha mais coordenador do que adolescente na época. Hoje é um ministério gigantesco aqui na igreja de adolescentes. O pastor Michel estava terminando a faculdade e ia assumir esse ministério. Eu tinha vindo para Curitiba e o pastor Israel, que hoje é pastor aqui na igreja, ministério de inglês, a gente estava chegando, a gente já se conhecia, e o Michel pediu para a gente ajudar ele. Mesmo sendo um filho de pastor, conhecedor de tantas coisas, ele falou, eu preciso da ajuda de vocês. E a gente de prontidão, né? O Israel era casado e se prontificou a estar aqui voluntariamente. Eu também fiquei um tempo junto, totalmente voluntário, caminhando com ele. Mas ele me fez uma pergunta interessante. Ele perguntou para mim, para o Israel, na época a gente era seminaristas, ele falou assim, vocês querem que eu faça um culto e apresente vocês como líderes desse ministério? Ou vocês querem conquistar a liderança de cada um desses coordenadores e adolescentes? Porque uma autoridade imposta, às vezes ela é muito bem-vinda, as pessoas vão te respeitar, porque eu disse respeite esses homens aqui. Mas eu falo para vocês, e eu lembro muito bem disso que ele disse, eu posso usar a autoridade que meu pai me dá pelo sobrenome que eu tenho. Mas eu posso usar a autoridade que Deus me dá, através das coisas que vão acontecer enquanto eu estiver aqui. E graças a Deus a gente escolheu esse segundo caminho. Aonde mesmo caminhando, e muitas pessoas perguntavam, quem é você? O que você está fazendo aqui? Você não é daqui? E muitas coisas. Às vezes chegava a pegar uma chave num lugar, quem é você? Por que você quer essa chave? E tinha que explicar todo um monte de coisa. Estava no palco, a pessoa descia, quem que é você aqui? Às vezes as pessoas perguntam. Mas uma autoridade conquistada é muito melhor que uma autoridade imposta. Não estou dizendo se o seu trabalho exige que você tenha uma carteirinha, alguma coisa, que isso é uma autoridade imposta, mas conquistada por você. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a gente confia mais na autoridade imposta. E a autoridade imposta é só um título, ela passa. Se você for destituído desse cargo, acabou. Você não tem mais aquela função. E as pessoas que caminhavam com você e se alinhavam contigo, vão respeitar aquela autoridade imposta. Autoridade conquistada, onde você estiver, não é que as pessoas vão te obedecer. Vai existir uma palavra muito preciosa, respeito. Puxa vida, pastor, mas às vezes eu sou desrespeitado. Verdade, tem pessoas que não respeitam nada, nem autoridade imposta e nem conquistada. São pessoas que estão numa crise de vida tão grande, com tanto problema, com tanta dificuldade de conviver com os outros, de lidar com algum lugar, que elas vão achar que todo mundo é soberbo, que todo mundo está errado, né? E não vão respeitar ninguém em lugar nenhum. Não vão dar valor nas pessoas que ajudaram, não vão dar valor nas pessoas que caminharam juntas, e sempre vão fazer o quê? Querer, sugar cada vez mais o que puder. E vai olhar e falar assim, mas você é soberbo, hein? Toma cuidado, se é esse o caminho que de alguma forma está enveredando a sua vida, para. Porque olha que interessante, tem alguns sinais que mostram para a gente o quanto é perigoso andar por esse caminho.
Provérbios 8:13 vai dizer: temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, e o mau comportamento e o falar perverso. Que interessante a gente olhar isso, né? Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, e o mau comportamento e o falar perverso. A soberba, ela vem em seguida de um orgulho e vem em seguida de um ódio. A pessoa soberba, ela fala com ódio. Por mais que ela fala com altivez, a expressão do rosto dela é uma expressão de ódio. E quando ela vai resolver alguma coisa, ela está com ódio. E quando ela vai tentar fazer alguma coisa, ela mais tumultua do que resolve. A gente vai ver isso para frente. E muitas vezes ela vai entender: não, são pessoas soberbas que estão fazendo mal para mim. Lembra, se o ódio tomou conta do teu coração e te descontrolou, talvez é você que está confiando numa autoridade conquistada que não vai dar certo para a tua vida. Olha só que interessante, esse texto fala também que traz um mau comportamento. Então muitas vezes a gente vê situações da vida destruídas, atitudes de caráter destruídos, valores emocionais da vida destruídos. Por quê? Porque é isso que a soberba faz. A soberba faz que você se segue e acha que todo mundo está errado. Mas olha só que interessante aqui, ela é seguida de um orgulho muito grande, uma arrogância muito grande, mas os maus comportamentos também vêm. E esse texto termina falando de uma forma que a gente vê que Deus odeia isso, diz que é o falar perverso. É as rodinhas de fofoca, não tem jeito não. As rodas de fofoca são rodas de soberba. Sabe aquela pessoa que marca um café na casa do irmão para falar mal de alguma coisa, só para ver se pega o embalo, se o pessoal adere, se o pessoal abraça? A soberba está mais ligada a isso. A soberba não está muito ligada para aquele cara que passa por você com um carrão bonito do lado, assim. Você fala: ó, que soberbo. Sabe aquele irmão que se arruma para vir no culto, você fala: já foi mais humilde. Sabe aquela pessoa que celebra uma conquista e você fala: está se achando. Não, a soberba está relacionada aos maus comportamentos e um falar de perversidade. É aquela pessoa que está sempre articulando o mal, aonde quer que vá, e fala assim: puxa, mas é Deus me usando para tornar as coisas. A gente está falando, pastor Michel pregando sobre uma temporada sobre santificação, sobre santidade. E a gente começa a olhar e ver que a soberba, ela quebra a sua santidade. Ela fere isso. Você vai achar que ora mais que os outros, que jejua mais que os outros, que Deus só fala com você. Você vai achar que você não erra, que é só os outros que erram. Mas você para ver a tua vida e existem maus comportamentos. E existem falas perversas. Se isso acontece, para. E isso eu trago como um referencial, porque muitas vezes nos perdemos nesse sentido. Olha só uma coisa interessante, Provérbios 16:18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. É aquele famoso versículo que muita gente cita sem saber a referência, dizendo que o orgulho precede a queda. E muitas vezes a pessoa está feliz e a pessoa fala assim: tá vendo? Ó, o orgulho precede a queda. Às vezes é um pai exaltando o filho que conquistou alguma coisa. Ah lá, o orgulho precede a queda. É um professor que conquistou uma graduação. É o irmão que comprou uma moto nova e está feliz com aquilo que é o bem que Deus deu. As pessoas olham e falam: o orgulho precede a queda. Não. Esse texto diz algo verdadeiro, mas não é essa a observação que precisamos fazer. Não é olhar as conquistas do próximo e dizer que aquilo tornou ele soberbo. Não é olhar aquilo que aquele outro irmão conquistou com o trabalho e falar que ele é soberbo. É a gente parar e olhar e perceber que antes da destruição, esse espírito altivo, acompanhado dos maus comportamentos e acompanhado da fala perversa, ele está precedendo uma queda. Porque você está cego. E se você não enxerga, você vai fazer o quê? Você vai tropeçar. Aqui na igreja eu citei num sermão anterior, tinha um grupo de cegos, ainda tem um trabalho magnífico com a pastora Dona Irã, e uma parte desse grupo treinava judô comigo.
E era divertidíssimo. Só que o pessoal me perguntou aquele dia, como é que você conheceu eles? Eles tinham uma banda de pagode gospel. Tinham. Tocavam Poderoso Deus, tocavam uns louvores lindos. E eles não tinham motorista para levar eles para tocar nas igrejas, lugares que chamaram eles. E eu me candidatei para ser o motorista deles. E a gente ia andando, eles iam ensaiando na Kombi. Pensa, era uma Kombi com um som que acho que nem um carro, nem um Gol aí que para nos parques da vida tinha um som com grave igual tinha naquela Kombi, né? E era muito divertido, era uma felicidade com aquele pessoal. E eles iam tocando, a gente ia ensaiando nos lugares. E quando a gente ia andar, eles faziam assim, ó, você tem que dar o braço. E um segura no braço do outro. Porque qualquer movimento que você fizer, o cego percebe. Se você está subindo, se você está descendo, se está indo para o lado. Você não precisa ficar puxando pela mão, pegando pelo pescoço. É só dar o braço, ele segura no teu braço. Pega, às vezes ele fala, ó, tá meio gordinho, né? Pá, dava aquela brincada e a gente ia andando. O que acontece? Na maioria das vezes eu estava na frente puxando eles. Eu descia da Kombi, parava, punha o braço, um segurava, outro segurava, outro segurava, e aquela filinha a gente ia para a igreja. E eu lembro que um dos lugares que eles ensaiavam é hoje na parte de baixo aqui da igreja. Quando você entra no elevador, você aperta o -1. E ali tinha uma biblioteca, muito tempo. E ali eles se reuniam, até ter uma sala deles que eles tiveram depois. E muitas vezes eu ia lá buscar eles. E eu lembro uma vez que eu fui buscá-los e a gente estava atrasado. E eu falei assim, segura aí no meu braço. E eles seguraram, a gente saiu aquela filinha correndo. E a gente pegou ali aquelas escadas da igreja, talvez você já tenha subido por ali. E a gente passou reto do primeiro andar. Ainda bem que na época só tinha mais um. Então se subia um andar errado, você já sabia que estava errado. Mas no que eu estava subindo a escada, eu tropecei no degrau da escada. E eu lembro que eu tropecei, caí, eles me soltaram, eu caí. E na hora, um já olhou e falou, pastor, vai para o fim da fila. A gente vai guiar você. A gente vai levar você até a Kombi. E eu falo para vocês, caminhar aqueles homens era muito divertido. Mas às vezes na vida é assim. A gente é um cego tentando guiar o outro. É a gente achando que enxerga, mas a gente que tropeça. Quando a soberba toma conta do seu coração, você faz isso. Você atrapalha coisas que Deus está fazendo, agindo e movendo. O orgulho, a soberba, é destruidor para as nossas vidas. Provérbios 13:10. O orgulho só gera discussão, mas a sabedoria está com os que tomam conselhos. Na medida que a gente cresce, a gente começa a não ouvir os conselhos. E a gente precisa aprender a andar com as pessoas mais velhas que a gente, mais experientes. Não que a gente não aprenda sobre tecnologias com as mais novas. Mas eu sou um cara feliz porque eu tenho muitos amigos com uma idade maior que a minha. E já aprendi coisas sensacionais com eles. A gente começa a ver que a experiência de vida, e muitas vezes onde eles tropeçaram, onde eles erraram, eles olham e falam assim, não pega esse caminho, filho. E eu lembro que às vezes quando a gente olha alguém que errou, a gente tira como referencial da nossa vida. E a gente não para olhar se a pessoa consertou aquilo. A soberba não deixa você ver isso, você só fica olhando o mal. Só fica olhando o que está errado. E aí você começa a se perder totalmente. E você começa a deixar os bons conselhos de lado. Você vai dar aonde atenção? Ao mau comportamento. E aquelas conversas que fazem mal. Aquelas conversas que só causam destruição. Toda vez que a gente se encontra para conversar, é algo muito maravilhoso. Vocês gostam de ler? Eu sei que hoje em dia o pessoal está perdendo o hábito de ler o livro, e o papel, o livro é muito gostoso. Hoje a gente lê mais por meios digitais. Mas ler é algo fascinante. É você ter o privilégio de conversar, de entender um pouco da mente de alguém que talvez você não conheceu pessoalmente. Quando você tem o privilégio de ler um livro e conhecer o autor, é ainda mais fascinante ele te explicar aquilo que você leu. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pede que o Espírito Santo fale conosco. A gente pede com que o autor da Bíblia fale direto com a gente. Só que olha só, muitas vezes, na medida que a gente cresce, a gente acha que as nossas experiências são suficientes. A gente acha que a gente já passou por tanta coisa, que basta. Eu já entendi tudo sobre esse assunto. E a gente não vai entender tudo. Você pode conhecer um pouco. Procuramos especialistas em áreas
para que a gente possa caminhar e crescer assim. Procuramos pessoas que entendem mais de algo que a gente, para que a gente possa aprender. Mas um pouquinho que a gente aprende não é o suficiente para a gente se achar tão conhecedor de algo. Olha por quê. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Aquilo que faz a soberba no teu coração, além dessa cegueira, ela faz com que você crie confusões. E um dos exemplos que você pode parar na vida e falar assim, peraí, será que eu estou sendo soberbo? Será que eu estou sendo uma pessoa correta? Olha o tanto de confusão que você cria. Se você é a pessoa que passa pelos lugares e deixa um rastro de confusão, ei, para um pouquinho. Eu não estou falando assim, sabe? Estou dizendo para você assim, para que isso está te fazendo mal. Você está deixando de ouvir as pessoas sábias. Uma pessoa que para de ouvir, e a soberba faz isso, ela começa a criar confusão aonde passa. Começa a criar dificuldade onde passa. Começa a criar transtorno onde passa. Por isso que eu falo, a gente precisa olhar para a gente, porque só você conhece os teus caminhos do dia a dia. Quando eu falo assim, a pessoa que passa a criar confusão, veio um monte de nome na sua cabeça, né? Já teve cara que lembrou da sogra, teve um que lembrou do outro. Não, não é. Olha para você. Olha para você. E aonde você passa? O que você tem deixado? Um rastro de confusão? As pessoas que te estenderam a mão, o que você faz com ela? Você as machuca? Você as ofende? Você as joga de lado? Você junta as pessoas para falar mal? A soberba está ligada a isso. A soberba está ligada a um mau costume. De você querer que a sua autoridade seja imposta. Que as pessoas te conheçam pela tua presença. Que as pessoas te conheçam por uma carteirinha. Que as pessoas te conheçam porque alguém falou que você é bom. E você esquece que a melhor forma de viver é plantar coisas boas. Porque se tem uma matemática perfeita na face da terra, o que você planta, você colhe. E muitas vezes a soberba faz algo que é muito ruim. Ela faz com que você acabe estragando a plantação dos outros. Você fala, poxa, mas Deus é justo, eu plantei, eu vou colher. Existem pessoas que estão tão cegas com a soberba, que elas estragam o que outras pessoas plantaram. E isso é triste. Já passei por plantações, e lembro uma vez que sem querer, a gente estava atravessando um lugar cheio de terra, e ao chegar do outro lado a gente descobriu que ali era uma plantação de batata. E a batata fica embaixo da terra. E quando a gente chegou do outro lado, o dono da plantação falou, cara, vocês não podiam ter atravessado aqui. Está cheio de batata embaixo da terra. Eu falei, agora tem que enxergar embaixo da terra, né? O coração da gente na hora já vem aquela resposta, né? Inteligentíssima. Mas gente, a gente sabia que era uma plantação. Estava arada a terra, estava bonita a terra. Não era um terreno abandonado, não estava cheio de mato. As linhas do arado perfeito. Tudo estava em ordem. E quando a gente olhou para trás, tinha um rastro de onde a gente passou. As marcas do nosso pé. E cada batata daquela que a gente pisou, provavelmente não cresceu da forma que tinha que crescer. A soberba faz você prejudicar a vida dos outros. Faz você gastar tempo que não precisa. Faz você falar o que não devia. Faz você mover o que não precisava. E faz você pisar em cima daquilo que não é teu. Isso é muito perigoso. O que eu falo para vocês hoje, que uma das melhores formas da gente fugir disso, escapar disso, é lembrar que as más companhias corrompem os bons costumes. E aonde a gente estiver, que aquele espírito de confusão se surge ali, aquela gritaria, aquela bagunça, aquela pessoa desequilibrada, descontrolada, é você orar para que a paz que excede todo entendimento alcance aquela pessoa. Porque alguma coisa ruim vai acontecer, pode ter certeza. Alguma coisa ruim vai acontecer. Vocês já tiveram no trânsito andando e passa aquele cara todo descontrolado pela estrada, ou correndo por você que nem um louco, e passa um pouco lá na frente, o carro tombou. E a gente para às vezes para socorrer, ajudar e fala assim, estava na cara que isso ia dar errado.
Para a pessoa que sofreu acidente, você está sendo soberbo em falar que estava na cara que ia dar errado. Você é evidente agora? Você tem uma bola de cristal? Você é o cara que só Deus fala com você? Mas tem marcas que são evidências de que vai dar errado. Os maus comportamentos e as falas perversas são as marcas da soberba germinando, da soberba crescendo. E muitas vezes deixamos de lado e deixamos que essas coisas cresçam. Conversas que não vão levar a lugar nenhum, não vão edificar nada. Muitas vezes a tua intenção é boa, marquei um café com fulano para falar mal de Beltrano. Toma um café, gente, café é maravilhoso. Sente o cheiro do café, ora, agradece a Deus. Lembra, talvez você tenha uma síndrome de perseguição com as pessoas, achando que todo mundo é soberbo. Mas olha os rastros que você deixou por onde você passou. Esse rastro de destruição acompanha onde você pisou. Se a plantação atrás de você está cheia de marca de pé errado, então para. Porque Deus não quer que você seja assim. Deus não quer que você faça isso. Toda vez que olhamos, precisamos entender que Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida. E que realmente a soberba precede a queda. E o primeiro passo a gente dá é a gente entender que Deus odeia isso. Eu não quero que Deus me odeie. A palavra diz que Deus é amor. Por que eu vou experimentar algo de alguém que eu não preciso? Existem pessoas que te amam e gostam muito de você. E muitas vezes a tua palavra afasta as pessoas de você. Muitas vezes as tuas atitudes afastam pessoas que te amam de você. Muitas vezes você vai dizer, mas eu te amo. Só não parece. Como assim? Como assim? Se você ama, parece que você ama. Se você faz o bem, vai parecer que você faz o bem. Não existe como você fazer o mal e dizer, mas parece que é bom. É você que não está enxergando que isso é bom. Os maus costumes vão perseguir a sua vida através da soberba e vai brotar e vai germinar e vai te fazer mal o coração. Então sabe, ora ao Senhor. Coloca diante dele, antes de você julgar a vida de alguém, antes de você apontar o dedo, antes de você colocar sobre aquele que foi abençoado, ou talvez até aquele que está sendo soberbo, analisa para onde eu estou indo, quais são os rastros que eu estou deixando, quais são as palavras que estão saindo da minha boca. Eu estou amaldiçoando pessoas? Porque o que é mais provável acontecer se você não olhar para trás? Você vai começar a falar coisas que não existem na Bíblia. Você vai começar a pensar em coisas que não estão na Bíblia. E você vai começar a escrever a sua própria Bíblia na sua mente. E você vai começar a citar coisas da Bíblia que não estão acontecendo. E você vai usar textos para defender de coisas que não estão acontecendo. Isso é loucura, você está dando uma pancada fora aí. Deus pode te curar, abençoar o teu coração, trazer paz à tua vida. Porque de todas as formas da soberba, uma das piores é aquela que a gente começa a se considerar Deus. Essa é a chamada síndrome de Lúcifer. Era o melhor de todos os anjos. Cuidava do coral do céu. Seu nome fazia referência a anjo de luz. Mas de repente ele para e fala, ei, acho que o tempo de Deus já deu aqui, né? Eu acho que o momento dele já foi. Já criou todas as coisas, já teve o momento de glória dele. Deus já teve o seu holofote sobre ele. Está na hora de eu juntar meus irmãozinhos aqui e a gente fazer um céu mais legal. E aí a gente vê na Bíblia, citando, que diz que despenca lá do céu. Toda vez que você pensa que você está na presença de Deus, mas os maus costumes, os maus hábitos, a fala perversa faz parte da tua vida, você está despencando lá da presença de Deus e você vai se arrebentar no chão. E eu falo para vocês, nunca deseje isso para ninguém. Nunca deseje que alguém se afaste da presença de Deus, mas nunca seja aquele que move isso. Aquele que através de uma fala perversa, aquele que através de maus hábitos e maus costumes, mas um ego gigantesco,
vá ferir a fé das pessoas. Deus não precisa que a gente entre no holofote para Ele te dar autoridade. Deus não precisa te colocar no microfone para que te dê autoridade. O que dá autoridade diante de Deus é como você caminha pelos lugares, como você é por onde você passa. E aí eu falo para você, até para a gente orar aqui, olha para trás na sua vida e vê qual é o rastro, vê qual é a marca. Talvez, dentro do processo da conversão, a principal coisa que você precisa é reconhecer que você está errado. Isso chama-se arrependimento. Você está andando em direção ao lugar errado e percebe que está errado. E você se arrepende, você faz o quê? Você converte a direção. Você estava andando para longe da cruz, para longe de Deus. E você precisa virar e olhar para a cruz e olhar para Deus. Porque se você olhar para a cruz e falar, esse Deus é soberbo, quis se aparecer tanto que fizeram um livro para ele. Tem gente que fala isso, mas tem gente que não fala isso da boca, mas vive isso no coração. Tem gente que acha que Deus é soberbo, que Deus gosta mais de um do que de outros. Toda vez que você pensar assim, você está achando que Deus é soberbo. Você está achando que Ele prefere outros em vez de você. Lembra quando a gente começou falando no culto? Nada dá errado. É a gente que se desvia dos caminhos. Deus não erra com a gente. Nesse processo da conversão, a gente tende a não reconhecer o erro. E em vez da gente virar e fazer a conversão em direção a Deus, a gente começa a andar de costas. E fica olhando para aquilo que é mal, fica olhando para aquilo que é perverso. E quando você olha para essas marcas e fala, eu não volto mais para cá, e você consegue andar, e você consegue olhar e falar, isso não é mais a minha vida, está tranquilo. O duro é você passar o resto da vida andando de costas, olhando para um bom testemunho de coisas que você venceu, mas se esquecendo de onde você está pisando, e se esquecendo que a soberba não permite que você seja transformado. E quando você anda de costa num lugar que você não conhece, o que acontece? Você cai, você vai tropeçar. Aí sim, a soberba precede a queda. Que você possa guardar essa palavra no teu coração. Se essas marcas de maus costumes e falas perversas não pertencem à tua vida, amém. Que bom, vigia, porque isso vem fácil na nossa mente e coração. Mas se em algum momento você só olha para a vida das pessoas como errado, para um pouco. Porque Deus coloca pessoas sensacionais ao nosso lado. Deus coloca pessoas para trabalhar a nossa vida. Deus coloca pessoas que já tropeçaram e caíram, para muitas vezes estender a mão e nos ajudar a continuar caminhando. Se as marcas da tua vida é se levantar contra quem te ajudou, cuidado. A soberba precede a queda. E não é que as pessoas vão desejar a tua queda e nem Deus. É porque você vai cair. Mas você vai encher o coração e falar, mas eu vou cair porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Ei, passar a vida caindo, levando o tombo de costa, aí não é soberba, aí é burrice. E eu tenho certeza que ninguém quer viver em algo tão distante de Deus, a ponto de ter uma burrice contra as coisas de Deus. Vamos orar por isso? Senhor Deus, obrigado pelos meus amigos nesse lugar, ó Pai. Por esse tempo na Tua presença e poder compartilhar algo que o Senhor falou de uma forma, ó Pai, tão carinhosa ao meu coração. Quantas vezes, ó Pai, o Senhor dá aqueles estalos, aqueles rompantes na vida e fala, olha para a cruz, olha para mim, olha para onde é necessário, aquilo que precisa. E Deus, o tempo em oração, ó Pai, em leitura da palavra, em buscar a Tua presença, acalma o nosso coração, Senhor. Teu Espírito Santo vem, nos traz entendimento. E muitas vezes aquelas palavras que não fazem sentido algum na Bíblia, Pai, elas começam a sair da nossa boca e começam a trazer clareza. Começamos a entender que esse livro é um manual para nós, ó Pai, para o nosso coração. Eu te peço, ó Pai, se assim como eu algumas vezes na vida já atravessei uma plantação de batatas e deixei marcas erradas para trás, que o Senhor conduza o nosso coração ao centro da Tua vontade. Se algum irmão meu que caminha aqui lado a lado, ó Pai, tem o coração dessa forma, ó Pai,
e faz mal àquelas pessoas que estenderam a mão, o desejo do coração é que teu amor e teu Espírito Santo tragam paz ao coração dessa pessoa, que ela possa virar, que ela possa consertar, que ela possa caminhar, que ela possa buscar a tua presença, entender verdadeiramente o que é santificar, pois a fala perversa não faz parte daqueles que se santificam, Senhor. Que as conversas sejam produtivas, ó Pai, que levem a algum lugar, que sejam conversas de ajuda, não de derrotar a vida de alguém, que não sejam conversas de críticas, ó Pai, mas sejam conversas de transformação, Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus tremendo e poderoso, e o Senhor tem misericórdia de nós, ó Pai. Se não fosse a tua graça que se renova todos os dias, estávamos fadados ao inferno e à morte eterna. Cuida de nós, Paizinho. Fala conosco através da tua palavra. Fala através de sonhos. Usa pessoas. E Deus, afasta do nosso coração o que não vem de ti. Nos aproxima daquelas pessoas que o Senhor deseja usar na nossa vida e daquelas que o Senhor deseja que sejamos usados, mas que assim que o teu milagre acontecer, possamos lembrar que foi a tua presença, o teu amor e a tua graça sendo derramada. Cuida de nós, Paizinho, para que possamos sempre olhar para ti, Senhor, e não perder os olhos e perder a confiança e achar, ó Pai, que é aquilo que temos ou aquilo que conquistamos que nos salva, mas que possamos entender, ó Pai, que a tua graça nos basta. Cuida de nós, Paizinho, é o que eu oro e te agradeço por essa noite maravilhosa, Pai. No nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém.